Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. E pegue o livro de vocês aí e abram na página 20, na qual a gente... 20 não, para melhorar aí, a página 18, tá? Para a gente falar sobre o Brasil e o populismo, tá? Os exercícios que tem aqui no livro a gente vai corrigir na próxima aula junto com o livro de atividades. Então, façam o livro de atividades do capítulo 10, tá? Junto com os exercícios do livro. Na próxima semana, né, na próxima aula, a gente vai corrigir os dois, tá bom? Vamos lá, vamos começar aí. Logo após a saída de Getúlio Vargas, em 1945, porque foi deposto, até fizeram campanha, querenismo, né, que era o Getúlio, mas o Getúlio não conseguiu ficar no poder, porque aqueles que botaram ele lá tiraram ele. Entre ele, o Pedro Góes Monteiro e o próprio Eurico Gaspar Dutra. E aí vai vir as eleições de 1946, na qual o candidato, os dois principais candidatos aí, um deles é Eduardo Gomes, tá? O brigadeiro Eduardo Gomes, e o general Eurico Gaspar Dutra, que fez parte até do governo de Getúlio Vargas. Então o que vai acontecer? Inicialmente, Eduardo Gomes, ele cresce nas pesquisas, certo? E vão fazer uma entrevista com Getúlio Vargas lá em São Borja e pergunta: Getúlio, qual é o candidato a presidente que você vai apoiar? Aí ele fala: eu vou apoiar o Eurico Gaspar Dutra. E assim, Eurico Gaspar Dutra consegue mudar, né, a intenção de voto e ganha as eleições. Em seu governo, Eurico Gaspar Dutra, a primeira coisa que ele faz é ficar, já que estava começando aí a Guerra Fria, vai ficar do lado do presidente Truman, né, que tinha substituído Franklin Roosevelt, que tinha falecido, ele era o vice e assumiu. E nisso que ele assume a presidência, começa a fazer a campanha contra a União Soviética. E então, o que vai acontecer? Eurico Gaspar Dutra escolhe um lado, escolhe os Estados Unidos, tá? Ele, infelizmente, seu governo não foi muito bom, tanto é que ele consegue congelar o salário mínimo em relação aos trabalhadores. Ele tenta lançar um plano econômico na qual não dá certo esse plano econômico dele, na qual ele queria direcionar para a economia, para a educação, mas não dá certo. E o dinheiro, que incrível que pareça, que o Getúlio Vargas deixou os cofres brasileiros bem cheinho. Então, com os tratados que ele faz lá com os Estados Unidos, muitas coisas são compradas da indústria estadunidense, acaba, né, isso afetando, e os cofres, né, que estavam amarrotados de dinheiro, vai ficar bem baixo. Então, Eurico Gaspar Dutra, no final do seu governo, vai vir as eleições de 1940 e 1950, né? De 49 para 50, vai ter as eleições e quem vai vir candidato vai ser Getúlio Vargas. Muita gente não queria que Getúlio Vargas viesse não queria que ele viesse como candidato, certo? Mas ele entra na briga e ganha, certo? E Getúlio Vargas, ele entra e fica no seu governo de 1950 até 54, quando ele vai se suicidar. O seu governo foi um governo nacionalista e também de neutralidade em relação à Guerra Fria. Tanto é que o presidente dos Estados Unidos pede que o Brasil mande tropas para a Guerra da Coreia. E Getúlio se nega: não vou mandar soldado nenhum. Então ele não quer influência nem dos Estados Unidos nem da União Soviética, mas faz uma política nacionalista na qual ele vai criar, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, são empresas estatais que foi criada no governo de Getúlio Vargas. Só que o governo de Getúlio Vargas vai ter uma oposição
de um cara chamado Carlos Lacerda, ex-governador do estado da Guanabara, e ele vai começar, que ele tem um programa na televisão e tem um jornal também, então ele começa a criticar o governo do Getúlio Vargas. E aí começa alguns que são favoráveis ao Getúlio, começa a falar, pô, tem que alguém calar esse cara. E nessa coisa toda, Getúlio Vargas tem um camarada, que é o segurança dele, que é o... deixa eu ver o nome dele que eu esqueci. Lembrei. Gregório Fortunado, tá? Gregório é um segurança grande, apesar que o Getúlio Vargas era baixinho. Mas de qualquer maneira ele ficava atrás do Getúlio Vargas o tempo todo protegendo o presidente e ele é chefe da guarda pessoal do presidente. Então, o que acontece? Ele vai planejar, Gregório Fortunado, um atentado contra Carlos Lacerda. Só que quando ele contrata 2 seguranças, né, da guarda pessoal do presidente para planejar para matar o Carlos Lacerda. Esses camaradas têm uma situação que eles vão Carlos Lacerda vai fazer uma palestra, né? Um comício, um comício no interior aí do Rio de Janeiro, e eles chegam aí atrás para tentar matar ele lá. Só que o carro dos camaradas quebraram, então eles não conseguiram fazer o serviço. Então o que aconteceu? Numa bela noite que ele estava voltando de mais um desses seus comícios, ele, o filho, e quem fazia a proteção dele era um oficial da aeronáutica, Tenente Rubens Vaz, tá? E quando o Tenente Rubens Vaz para o carro, Carlos Lacerda se despede dele e vai subir ali, que ele morava na Toneleiro, vai subir para o prédio dele, quando um dos camaradas puxa a arma e vai em direção ao Carlos Lacerda para atirar nele. Quando o Tenente Rubens Vaz vê aquilo, se embola com o cara. E aí o que acontece? A arma dispara e o Tenente Rubens Vaz vai falecer. Naquele meio daquele tumulto todo, o Carlos Lacerda grita para o filho: meu filho, corre e pegue minha arma. E o filho dele corre, vai no apartamento, pega a arma. Quando volta, já tinha acontecido tudo, o Tenente Rubens Vaz tinha tomado o tiro, ele pega a arma para atirar contra os capangas que tentaram matar ele e fogem pela rua lateral, pega um carro e vai embora. Só que no meio daquele tumulto todo, uma pessoa viu o que tinha acontecido, anota a placa do carro e passa para a polícia. Então, vão começar a investigar, vai ser chamado República do Galeão, porque a aeronáutica vai começar a investigar a morte do Tenente Rubens Vaz e o atentado contra o Carlos Lacerda. E isso tudo acaba acontecendo, que vai chegar no Palácio do Catete, quando eles descobrem o carro, que o cara tinha anotado a placa, era um táxi que fazia ponto em frente ao Palácio do Catete. Então, ele foi chamado e falou: não tem nada a ver com isso não. Eu só estava lá porque os 2 camaradas, fulano e fulano, é o nome deles, me pediram para levar eles até lá, né, até a Toneleiro, e depois eles pegaram meu táxi e me pagaram a corrida, não tem nada a ver com isso. Até que eles conseguem prender os 2 camaradas que acusa Gregório Fortunado. A Getúlio Vargas, sabendo disso, chama Gregório, fala: Gregório, você tem alguma coisa a ver com isso? E o Gregório nega, fala: não tenho nada a ver com isso. Mas aí depois, apertando daqui, apertando de lá, Gregório chega até a apontar que um dos filhos do Getúlio Vargas estava até envolvido. E aí Getúlio Vargas chega e fala: eu não sabia que passava um rio de lama embaixo do Palácio do Catete. Aí Carlos Lacerda grita: um rio não, um mar de lamas. E aí começa aquele debate e o pessoal fazendo uma pressão para que Getúlio saísse do poder. O vice dele, por exemplo, o Café Filho, chegou até chegar para Getúlio e falar: vamos renunciar junto. Vamos acabar com isso, vamos renunciar. E Getúlio Vargas: eu não saio. Daqui do palácio só saio morto. Aí o que vai acontecer? Genóbio,
que é ministro do Exército, chega até a fazer uma pressão sobre o Carlos Lacerda, faz uma pressão sobre Getúlio Vargas, que os militares fizeram um abaixo-assinado, que falaram que ia tirar ele do poder. Aí Getúlio Vargas, numa noite, convoca lá o seu ministério para discutir o que ele deveria fazer. E naquela debate para cá, debate para lá, ninguém decide nada, e o Getúlio fala assim, ó, eu vou tirar licença. Quando resolver esse caso todo, eu retorno. Mas aí o pessoal, se Getúlio sair, ele não volta mais. Então é naquela noite que ele dá um tiro no peito. Tanto é quem vai estar lá, a Elza, a filha dele, Elza Vargas, que quando ele dá o tiro no peito, ela que entra no quarto dele, e ele fica agonizando no braço dela, e vem a morte, tá? E aqueles que estavam criticando o governo de Vargas, por exemplo, como Carlos Lacerda, falaram que ele não podia nem sair na rua, que o povo queria até matar ele, para vocês terem a ideia, como o povo amava o Getúlio. Eles pegaram, para ter uma ideia, o corpo foi colocado no caixão, certo? E foi levado do Palácio do Catete até o aeroporto Santos Dumont, nos braços do povo, que era lá do Palácio do Catete até o aeroporto, aquilo ali tinha tudo sido tomado por gente, para ver e para se despedir de Getúlio Vargas. E assim acaba essa era Vargas. Quem vai assumir é o João Café Filho, que era seu vice, certo? Ele até pensa em vir candidato a presidente, mas aí acaba vindo um camarada chamado Juscelino Kubitschek, que já tinha sido até prefeito de Belo Horizonte, tá? E foi também governador de Minas Gerais, e era muito conhecido, era um médico que resolveu entrar na política, e ele falou na sua campanha que ia fazer o Brasil crescer em 5 anos, que não foi feito em 50. Então, 50 anos em 5. Essa era o slogan da campanha dele. E aí, ele vai concorrer à presidência, certo? Outra vez, Eduardo Gomes vai vir candidato e vai perder as eleições. Só que Juscelino Kubitschek, nessas eleições, ele não chega a 50% de votos. Então, Carlos Lacerda, que começou a ser conhecido como derrubador de presidente, ele começa a falar, ó, ele não pode assumir, porque ele não teve lá toda aquela porcentagem, né, de 51%, então ele não pode. Aí o general Lott bate a mão na mesa e fala, ele vai assumir e vou garantir que ele assuma. Por quê? Porque ele teve a maioria dos votos, mesmo que não tenha sido 50%. Então é aí que o Juscelino Kubitschek assume com seus 30, como se fala mesmo, planos de meta, seus 30 planos de meta. Sendo que nesses 30, Brasília ainda não estava nos seus planos. Até que alguém dá uma ideia para ele para construir uma nova capital, porque falava, quando ele era prefeito, tinha comentado que a capital do Brasil tinha que ser no centro do Brasil, e ele compra a ideia, aí vira 31. E aí o que acontece? Ele constrói Brasília. Só que vocês sabem, né? E outra coisa que ele também vai trazer, ele vai trazer a indústria de base e as indústrias automobilísticas para o Brasil. E isso vai fazer com que eles assumam a popularidade, mas a compensação ele vai endividar o Brasil na construção de Brasília. E ele vai endividar o Brasil com essa construção de Brasília, tá? Vai ter muita corrupção no governo dele. E quando ele larga, ele entrega Brasília, né, a capital, vai ser transferida da cidade do Rio de Janeiro agora para Brasília, isso em 1960, 21 de abril de 1960 que foi fundado Brasília. E assim a capital vai para o centro do país, lá para o Planalto Central. Então, ele sai do seu governo e tendo novas eleições, quem vai vir candidato? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. No governo Getúlio Vargas vai ter um camarada chamado João Goulart, tá? Que depois ele vai ser o vice do Juscelino Kubitschek e depois vai ser vice do Jânio Quadros. Esse camarada ele chegou a ser ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. E quando ele entra como ministro do Trabalho,
eu falei para vocês que o Dutra tinha congelado os salários. Aí o que vai acontecer? Ele vai dar um aumento de 100%, certo? Do salário mínimo. O pessoal fica doido na época. Getúlio Vargas acaba tirando ele do Ministério do Trabalho, mas mantém o aumento dos 100% do salário mínimo. Aí voltando de novo aqui, isso foi só um lembrete que eu tinha esquecido, voltando para a campanha de 1960, tá? E vai vir um camarada chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros nunca perdeu uma eleição na vida dele. Ele foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, foi deputado, vereador. Então, ele era um camarada que foi ser apoiado pela UDN, tá? Do partido do Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda viu aí uma maneira dele ganhar a presidência. Só que ele, por exemplo, na época de campanha, o símbolo da campanha dele era uma vassoura. Então, tinha até uma musiquinha, varre, varre, vassourinha, né? Tira essa corrupção daqui. Então, ele estava usando a vassoura como se fosse limpar a corrupção do país, né? Parece até que a gente já viu esse filme, né? Mas para varrer a corrupção. Então, Jânio Quadros vai ganhar as eleições, certo? E quem vai ganhar? E naquela época, eu esqueci de falar para vocês, que na época era 5 anos, tá, gente? O mandato presidencial era de 5 anos. E então o que vai acontecer? Jânio Quadros ganha as eleições. Só que aquilo tudo que o pessoal pensava que ele ia fazer, certo? Ele começa, por exemplo, condecorou Che Guevara, herói da Revolução Cubana Comunista. A banca da UDN que apoiava ele se afastou e começou a fazer uma pressão sobre ele. E ele começou a fazer várias coisas na qual ele também reabriu a embaixada da União Soviética no Brasil. Quer dizer, ele estava caindo, o pessoal com medo dele cair para o lado da esquerda. Estava em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos não estavam gostando muito disso. Aí, como eu falei, João Goulart foi o Jango, né? Era o vice dele. E ele foi mandado para fazer uma visita à China. E ele foi lá para a China. E aí, o que o Jânio Quadros faz? Renuncia. Quando ele renuncia, ele pensa que, quando ele renunciasse, ele poderia ter dado um golpe. Como? Eu renuncio, certo? E vou para São Paulo, chegando lá o povo vai estar me esperando, pedindo para me ficar. Então ele fecharia o Congresso e ia botar uma ditadura lá a nível Jânio Quadros. Só que aconteceu o seguinte, ele renunciou e foi para São Paulo. Quando chegou lá, o aeroporto estava às moscas. Ninguém foi recebê-lo. Então, o pessoal ligou para o João Goulart, que estava na China, falando, cara, volta para o Brasil que o Jânio renunciou e você tem que assumir a presidência. Você é o novo presidente do Brasil. Cara, ele saiu de lá às escondidas, com medo do avião, se descobrisse qual avião que ele se encontrava, ser derrubado. Então ficou aquela coisa, eles assumem ou não assumem, aí inventam que o Brasil agora era um presidencialismo parlamentarista. Na realidade, ia ter o primeiro-ministro, que vai ser indicado Tancredo Neves, e João Goulart vai ser o presidente. Só que aquele presidente que é só uma fachada, porque quem manda é o primeiro-ministro. Aí vão pedir um plebiscito para pedir a opinião do povo para ver se realmente queriam parlamentarismo ou presidencialismo. O povo escolhe o presidencialismo e João Goulart vai assumir. João Goulart, ele também tem os seus planos de meta, na qual ele fala que vai fazer uma reforma no Brasil. Muitos chegaram a aconselhar, cara, não faz isso. Até que em 1964 vai ter um comício na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, já que... Ah, professor, mas por que tudo não acontecia em Brasília? Porque a capital era jovem ainda e a política nacional ainda estava aqui no Rio de Janeiro. Então o que acontece? Quando ele foi fazer o comício na Central do Brasil, falando que ia fazer a reforma, uma delas a reforma agrária, cara, o pessoal ficou doido. E ele pegou o avião,
Dele ir para Brasília, foi para São Borja. No outro dia, no outro dia teve a Marcha da Família, certo? Foi antes do comício, foi antes do comício. A Marcha da Família, em São Paulo. Tanto é que quem veio até de frente foi o Eurico Gaspar Dutra, já velhinho, mas foi lá de frente, a Marcha da Família. E aqui no Rio de Janeiro foi, no caso, o comício do João Goulart na Central do Brasil. Quando ele sai daqui, tanto é quem é chefe da Casa Civil é o Darcy Ribeiro, e fala para ele, cara, a gente tem que resistir. Os Estados Unidos já estava por trás, tinha mandado um porta-aviões, George Washington, para apoiar um golpe. O que aconteceu? Mourão, que não é esse que está aí atualmente como vice-presidente, ele era um general que comandava o quartel em Juiz de Fora. Ele marcha de Juiz de Fora com o exército até o Rio de Janeiro e dá o golpe. Castelo Branco, Costa e Silva, que estava ali por trás, apoia esse golpe, só que eles tomam a rédea, né, a rédea do cavalo, tomam a rédea para eles e assumiram aí um governo provisório, tá? E assim, em 1º de abril de 1964, tem um golpe militar. E isso para mim já é uma outra história, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu falei aqui, claro, bem resumido, mas está tudo aqui no livro. Na próxima aula, ou semana que vem, né, eu vou corrigir os exercícios do livro, mais o livro de atividades. Então faço o livro de atividades e os exercícios aqui do livro, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. O que eu tenho a dizer? Tchau e até a próxima videoaula.